Fala pessoal, vamos ver mais alguns conceitos importantes para dentro da eletricidade. Vou começar pelo potencial elétrico. Então, a ideia de potencial é um conceito muito importante e amplamente utilizado nos campos de estudo da física. Voltado para a eletrônica, o potencial elétrico é um dos conceitos básicos para entendimento e estudo de fenômenos mais complexos. Então, por hora pode parecer que a gente está vendo não tem muita aplicação, mas é uma base para a gente entender fenômenos mais complexos que realmente fazem as coisas acontecerem, que são mais visuais para nós. Tá? Então, de forma ilustrativa, podemos pensar em uma cachoeira, que é basicamente uma queda de água de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Podemos pensar ainda que a água que se encontra na parte de cima tem o potencial de cair, já que é isso que sempre acontece em uma cachoeira. Mas como não caiu ainda, tem apenas o potencial para isso. Chamamos esse exemplo de potencial gravitacional, já que é causado pela força da gravidade. Então toda aquela água que está lá em cima na cachoeira, ela pode cair. Então ela tem um potencial para isso. Quando você levanta uma bolinha no ar, ela tem um potencial gravitacional de voltar para o solo, uma força puxando ela. Mas enquanto ela não caiu, ela não se converteu isso. Então tem energia potencial que ela pode fazer e energia cinética que ela está fazendo no movimento. Eu peguei até outro exemplo aqui, um pouquinho mais geek. Outro exemplo para entender o potencial, vamos pegar os Pokémons. O Squirtle pode evoluir para o Turtle e depois para o Blastoise, de forma que podemos dizer que todo Squirtle pode se transformar em Blastoise um dia. Enquanto isso não se concretiza, dizemos que ele tem o potencial para essa evolução. Só até brinca, todo Squirtle pode evoluir menos do Ash, nunca evolui. Mas ele tem o potencial para isso. Não quer dizer que ele vá evoluir. Uma coisa da água, não quer dizer que ela vai cair, mas ela tem potencial para cair, porque tem uma energia potencial ali. Então, essa é a ideia de potencial. Uma outra ideia, que é de campo elétrico. A gente entende potencial, que é aquilo, tipo, um jogador de futebol, ele tem um grande potencial. Isso quer dizer que ele vai ser o melhor do mundo? Não. Tem que trabalhar esse potencial dele e efetivamente mostrar. Mas se ele nunca jogar, nunca entrar em campo, ele não vai demonstrar esse potencial para nada. Então, essa é a ideia de potencial. Uma coisa para eletricidade. A tomada está ali, tem um potencial elétrico que dá um choque. Se você não encostar, não acontece nada. Vai ficar na dela, você fica na sua. E qual que é a ideia de campo elétrico? Campo é um conceito físico bem abstrato, mas é simples de entender. Então, pensando diretamente na interação entre cargas, sabemos que quando duas cargas elétricas estão próximas, haverá uma interação entre ambas, seja atração, aproximar ou repulsão, que é afastar. Então, nós sabemos que se eu pego duas cargas elétricas, eu tenho essa interação entre elas. Sinais opostos vão se atrair, sinais iguais vão se repelir. Ok, mas de onde é que vem essa ideia de campo? Pensando nessa interação das cargas, nós podemos concluir que sempre que duas cargas elétricas estiverem próximas, haverá uma interação entre elas, e que será mais intensa conforme ambas estiverem mais próximas. Ou seja, vai ser mais forte quando estiver um pertinho da outra. Se estiver longe, a interação é fraca. Concluímos então que uma carga elétrica tem um potencial de interação com outras cargas elétricas, dada a distância entre elas. O que eu estou querendo dizer aqui? Para ter interação, para ter força, eu preciso de duas cargas, pelo menos. Beleza. Mas se eu tiver só uma, eu sei que ela tem potencial de interagir com outras cargas, dada a distância. Então eu sei que se eu colocar uma outra carga próximo dela vai ter uma força maior, se eu colocar um pouco mais longe vai ter menor, mais longe ainda praticamente nem vai ter, vai ser muito pequenininha e desprezível. Então esta possibilidade de interação chamamos de campo elétrico, que pode ser definido como uma região do espaço em torno de uma carga elétrica com o potencial de promover uma interação entre duas cargas elétricas, gerando força elétrica. É semelhante a pensar que uma tomada energizada pode dar choque, mas se estiver a uma distância segura, não vai haver problema nenhum. Então, qual que é a ideia aqui? Beleza, eu sei que para ter força eu tenho que ter duas cargas, mas eu vou estudar uma só e vou falar assim, nessa região do espaço em torno dessa carga, eu tenho o campo elétrico dessa carga, formado por ela. Sendo que se ela for positiva, eu tenho um campo repulsivo. Se ela for negativa, eu tenho um campo atrativo. Okay? Se atração e repulsão é dado ao nome do campo. Né? Para que serve isso? É só para, em vez de eu falar, um campo gerado por uma carga elétrica positiva, eu falo um campo repulsivo. E um campo elétrico gerado por uma carga negativa é um campo atrativo. Mas nós sabemos que se a carga for positiva,
para ter uma força de atração, eu preciso colocar agora uma carga negativa. E para ter uma força de repulsão, uma carga de mesmo sinal dela, né? Mesma polaridade. Se é positiva, tem que colocar uma outra positiva. Se fosse negativa, teria que colocar uma outra carga negativa para elas repelirem uma a outra. Então podemos definir de uma forma mais direta assim: existe um campo elétrico em uma região do espaço quando uma carga colocada em qualquer ponto dessa região fica sujeita a uma força elétrica de atração ou de repulsão. Okay? Então é um conceito um pouco mais abstrato. E quando a gente junta as duas, eu tenho um negócio chamado de energia potencial elétrica. Bom, assim como o potencial gravitacional da água na cachoeira e o potencial evolutivo do Squirrel se transformar em Blastoise, a eletricidade tem potencial para realizar trabalho e fazer diversas coisas, como por exemplo, aquecer a água do chuveiro, alimentar o circuito de computador, girar o motor de ventilador, refrigerar o ar, o ar-condicionado, e entre tantas outras transformações que a eletricidade é capaz de fazer. Então na maioria das vezes, nós usamos mais a eletricidade como um meio, ela vai se transformar em outras coisas. Poucas vezes a gente usa a eletricidade como puramente eletricidade. Uma vez que a eletricidade é capaz de fazer todas as coisas, dizemos que ela tem potencial para isso. E chamamos de potencial elétrico a capacidade que um corpo eletrizado tem de promover interação de natureza elétrica. Então, quando eu falo de potencial elétrico, eu estou falando disso, a capacidade que ele tem de realizar essas coisas que vêm fenômenos de natureza elétrica. Ok? Essa é a ideia de potencial elétrico. Eu vou dividir esse vídeo e no próximo a gente vai falar de diferenças de potencial, que aí a gente está começando a entrar em grandezas da eletricidade, físicas da eletricidade, que a gente vai usar muito. Nesse vídeo foram 3 conceitos que nós vimos, vou colocar algumas outras referências também. Se você tiver qualquer dúvida sobre elas, só mandar aqui, tá?